Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? De que os mesmos problemas, as mesmas discussões, ficam se repetindo, só que com pessoas e lugares diferentes? É quase como se a gente estivesse atuando numa peça que nunca acaba, só muda o palco. Pois é. E se todo conflito, toda briga, todo drama for, no fundo, a mesma história se repetindo? Parece uma ideia radical, né? Mas a análise de hoje vai fundo nisso. A gente vai explorar a possibilidade de que existe um único roteiro por trás de tudo isso. A gente costuma pensar que tem 1 milhão de problemas, certo? É problema no trabalho, com a família, com dinheiro. A lista é enorme. Mas e se tudo isso for uma ilusão? O material que a gente analisa hoje diz que, na verdade, todos esses problemas vêm de um só lugar, um único conflito, que é interno. A nossa mente é uma contadora de histórias, e das boas. Ela é mestre em criar roteiros, personagens, máscaras, tudo para fazer a gente acreditar que o problema está lá fora. E com isso, a gente se distrai do que realmente importa, daquela questão central, que no fim das contas é muito mais simples. Tá, mas onde é que essas histórias acontecem? Existe um palco para isso. E ele tem nome: o triângulo dramático. Pensa nele como uma estrutura, um modelo com 3 papéis bem definidos que ficam se revezando e, claro, mantendo o drama sempre vivo. O segredo aqui, olha só, é que um papel não existe sem o outro. Eles dependem um do outro. A vítima, ela precisa de um perseguidor para sua história fazer sentido, né? Pobre de mim. O salvador, por sua vez, precisa de uma vítima para poder salvar e assim não olhar para os próprios problemas. E o perseguidor, bom, ele precisa de alguém para culpar. É um ciclo vicioso, um alimenta o outro sem parar. Vamos dar um zoom agora no papel da vítima. Esse papel é basicamente a materialização daquela crença de que o problema não sou eu, é o mundo. A vítima se vê como refém das situações, sempre à mercê de algo ou alguém. A culpa é sempre externa. E aqui está o pulo do gato, a grande armadilha da vítima. O sofrimento vira identidade. A pessoa se apega tanto àquela história do pobre de mim que largar isso parece assustador. É como perder uma parte de quem se é. O drama, nesse ponto, já virou a própria definição da pessoa. Ok, agora o perseguidor. Esse papel é o famoso dedo apontado, sabe? É quando o desconforto que está aqui dentro é tão grande que a gente joga para fora. Em vez de olhar no espelho, o perseguidor procura um culpado. É um jeito muito eficaz de fugir da autoanálise. As armas do perseguidor, julgamento e culpa. É com isso que ele joga. Essas ferramentas reforçam aquela ideia de que o problema é sempre o outro, nunca interno. Isso cria um muro, uma separação e, claro, mantém o conflito bem vivo e sempre lá fora. E para fechar o trio, temos o Salvador. Ah, o Salvador. Ele é o resolvedor de problemas. Mas atenção, ele foca nos sintomas, nunca na causa. É aquela pessoa que está sempre apagando incêndios. E por quê? Porque enquanto está ocupado salvando todo mundo, não precisa olhar para os próprios incêndios internos. E o mais irônico é que as ações do Salvador, que parecem tão boas, na verdade só botam mais lenha na fogueira do drama. São como um band-aid numa ferida profunda. Ao dar soluções rápidas e temporárias, ele garante que o ciclo nunca se quebre. Ninguém chega na causa real do problema e, portanto, ninguém encontra a paz de verdade. Ok, então temos esse triângulo, esse ciclo que parece não ter fim. Mas e se uma única ideia, uma única ficha caindo, pudesse derrubar tudo isso? É exatamente aqui que a nossa análise muda o jogo, com uma saída que é chocantemente simples. E a chave é essa. Uma única coisa. Todo o drama, todo o conflito, toda essa bagunça do triângulo, tudo se resume a uma crença, a um sentimento, o de separação. A ideia de que estamos separados, uns dos outros, da solução, da paz. No material que estamos analisando, isso é um princípio fundamental. A premissa é, uau, muito profunda. Ela diz o seguinte: não só existe um único problema, essa tal ilusão de separação, como ele já está resolvido. Entende? A paz não é uma meta para a gente alcançar lá na frente. É algo que já está aqui para ser reconhecido agora. Certo. Mas como é que aceitar essa ideia faz o triângulo inteiro desabar? Parece bom demais para ser verdade, né? Vamos ver o passo a passo de como isso acontece. É que a dor, veja bem, não está no que acontece.
A dor está na história que se conta sobre o que acontece. O sofrimento vem de continuar se agarrando a esses papéis, de acreditar piamente que se é a vítima, o perseguidor ou o salvador. Pensa nisso como um efeito dominó. Olha que lógico. Se o conflito é só meu, interno, para que ser um perseguidor? Não tem ninguém lá fora para culpar. Acabou o papel. Segundo, se o problema já foi resolvido na sua essência, para que precisa de um salvador? Não tem mais o que consertar. E por fim, se a história de sofrimento é só isso, uma história e não a verdade, o papel de vítima perde todo o seu poder. Bum! O triângulo inteiro vira pó. E aí, o que sobra quando o show acaba? Quando os atores saem de cena? O que fica é um palco vazio. A gente sai de um lugar barulhento, cheio de drama, e entra num espaço de silêncio e paz. Então, para amarrar tudo, o triângulo dramático não é a vida real. É puro teatro. É um palco que o nosso ego monta com uma produção incrível só para manter a gente distraído. Distraído com historinhas de conflito para a gente não precisar olhar para uma verdade que é muito simples e muito pacífica. Ou seja, a solução não é virar um ator melhor ou tentar pular do papel de vítima para o de salvador. Não. A verdadeira saída é simplesmente perceber que o jogo todo é uma ilusão. Quando se reconhece que aquela única ferida, a da separação, já está cicatrizada, o palco, ele some, desaparece. E o que fica no lugar, só a paz. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma reflexão para levar. Se a porta de saída desse drama todo é reconhecer as histórias que a gente vive contando para si, a grande questão que fica é: qual história já está na hora de deixar para trás?